Bom dia, espero que todos estejam bem, que tenham podido descansar um pouco nessas férias. Agora vamos voltar para nossos estudos. Vestibular, tá aí, né? Enem, acredito que vocês já estejam também se preparando, fazendo simulados. Vamos retomar conteúdo sobre matrizes. A gente tinha estudado já esse conteúdo no módulo anterior. A gente aprendeu algumas questões a respeito do que é uma matriz, a definição dela, como que você dimensiona uma matriz em relação ao número de linhas e colunas, né? Como você faz algumas operações elementares, como a subtração de matrizes, a adição de matrizes, entre matrizes, né? Também a multiplicação de um escalar por uma matriz. E hoje veremos um pouco sobre a multiplicação matricial. Multiplicação ela não é tão elementar quanto aquelas outras operações, porque aquelas outras operações elas operavam simplesmente sobre os mesmos elementos, né? Bastaria você somar ou adicionar os mesmos elementos e você já teria a matriz resultante. Com a multiplicação, você tem uma operação um pouco mais trabalhosa. Só que antes de falar propriamente dessa operação, eu queria destacar para vocês uma das aplicações de matrizes na computação, né? Que é em relação ao que? O processamento de imagens. Eu não vou mostrar aqui, claro, o processamento de imagens, mas só queria destacar para vocês essa importância. Não vou mostrar porque exigem vários outros conhecimentos, principalmente da área de programação, né? Eu só queria mostrar para vocês como que uma matriz, ela representa uma imagem, né? Ela é representada computacionalmente. Então vejamos o seguinte, ó. Eu tenho essa imagem, tá? Essa é uma imagem muito famosa na ciência da computação, né? O pessoal utiliza ela muito para processamento. E essa imagem, como que ela é representada no computador? Bom, aqui primeiro eu tenho uma imagem em tons de cinza, tá? Isso quer dizer o quê? Que cada pixel dessa imagem, cada um dos pixels, ele vai ter um número variando entre 0 e 255. Quando é 0, então você tem o preto absoluto. Quando é 255, você tem o branco absoluto, que eu acho que não tem em nenhum lugar dessa imagem, né? Talvez aqui você teria algo bem mais próximo do branco. Então, qual que é a ideia? Qualquer valor entre 0 e 255, você tem variações de tons de cinza, né? Ou da luminosidade da imagem. Então, estou fazendo o quê? Que é um código bem simples. Vocês até podem tentar rodar, né? Isso aqui é o Google Colab, tá? Que é o que? É um repositório, um sistema, né, do Google onde você pode programar pelo browser, né, sem ter que instalar nada no computador e rodar usando os computadores do Google, tá? Então aqui o que eu estou fazendo? Estou carregando essa imagem, tá? Eu estou mandando mostrar essa imagem, eu estou convertendo ela para tons de cinza aqui antes, para ficar mais fácil, porque quando a imagem é colorida, você não vai ter apenas uma matriz, mas você vai ter três matrizes. Uma correspondendo à cor vermelha, outra correspondendo à cor azul e a outra correspondendo à cor verde, né? E a mistura dessas três cores você obtém todas as demais. Mas aqui eu queria só mostrar essas de tons de cinza para vocês verem uma das aplicações de matrizes, né? Então aqui eu estou mandando mostrar a imagem. Esse comando eu estou falando o seguinte, para ele mostrar as dimensões dessa matriz, né? Matriz IMG é a minha imagem lida pelo computador. E aqui eu estou mandando mostrar os dados dessa imagem, tá? Dessa matriz. Então, olha o resultado que eu tenho. Então, essa imagem ela tem dimensão do 512 por 512, ou seja, é uma matriz com 512 linhas e 512 colunas. E esses, olha, são os dados da minha matriz. Vejam que são números variando de 0 a 255. Tá? Então, tenho aqui 500, né? 512 linhas e 512 colunas. Tá? Então, a partir dessa matriz, eu posso fazer uma série de transformações na minha imagem. Eu posso, por exemplo, mudar
certas cores, né? Eu posso cortar, truncar essa imagem, eu posso rotacionar ela e assim sucessivamente, tá? Eu queria mostrar para vocês uma das aplicações, mas infelizmente vocês precisariam de outros conhecimentos para a gente entender mais a fundo, né, como realizar esse processamento. Continuando aqui, no conteúdo de matrizes, vejamos o seguinte. Vamos ver um problema. Eu tenho uma certa empresa que trabalha com a construção de casas. Eles têm 3 tipos de habitação que eles constroem, né? Tipo 1, tipo 2 e tipo 3. Tá? E cada uma desses tipos de construção, eles envolvem uma certa quantidade desses materiais: ferro, madeira, telha e tijolo. Então, ferro, na casa do tipo 1, você vai gastar 3 feixes, madeira você vai gastar 2 metros cúbicos, telha você vai gastar 2 milheiros e tijolo você vai gastar 3 milheiros. E assim também para as casas do tipo 2, né, e do tipo 3. Então, o que você tem aqui? Uma tabela. Sempre que você tiver dados tabulares, você pode representar ele em forma matricial. Então, você tem essa matriz aqui correspondente aos seus dados em forma de tabela, né? Ou uma planilha. Tá? Essas planilhas do Excel, do BR Office, etc., né? Planilhas eletrônicas, você pode representar ela em forma matricial. Então, o que essa matriz representa? Ela representa, nas suas linhas, o tipo de habitação, o tipo de construção, podem ser 3 tipos, e as colunas, elas são o tipo de o material de construção empregado. Né? Então, tenho aqui 3 por 4, uma matriz 3 por 4. Essa empresa, elas têm outra matriz também, a matriz que tem o preço de cada um desses materiais empregados. Tá? O preço do ferro, por exemplo, cada feixe de ferro, quanto custa, cada metro cúbico de madeira, quanto custa. Então, como que eu poderia calcular, por exemplo, o custo, né, para construir uma casa do tipo 1? Bom, poderia multiplicar essa quantidade por esse valor, né? Essa quantidade por esse valor, essa por esse e essa por esse. Poderia fazer para cada linha da matriz, fazer cada linha dessa tabela, né? Eu poderia fazer a multiplicação. Só que uma forma mais econômica de se fazer isso é a seguinte: ao invés de fazer linha por linha, você multiplica, você transforma, né, essa matriz, essa tabela nessa matriz, tá? Você transforma essa tabela nessa matriz. Você faz a multiplicação entre essas matrizes. Ao realizar essa multiplicação, você vai ter uma matriz C, tá? Você tem uma matriz C e essa matriz ela vai ter o preço de cada um dos produtos. Então, embora nesse caso que você só tenha, para cada tipo de casa, digo, né? Embora nesse caso você só tenha 3 tipos, né, e fique fácil você fazer um por um aqui, num caso prático, onde imagina que você tenha um outro tipo de problema, onde ao invés de tipos de casa você tiver tipos de outra coisa, por exemplo, se você tenha 1000 linhas, né? Então não faz sentido você multiplicar uma por uma. Então você pode utilizar essa representação matricial e usar um sistema computacional que faz o produto entre essas matrizes. Então, como que é o produto entre matrizes? Primeiramente, antes de realizar o produto entre matrizes, você tem que verificar se é possível realizar esse produto. Por quê? Porque pela definição, da forma que definimos o produto matricial, você só pode realizar o produto se o número de linhas, se o número de colunas da primeira matriz que você está multiplicando for igual ao número de linhas da segunda. Então, repetindo, o número de colunas da primeira matriz tem que ser igual ao número de linhas da segunda. Só assim é possível você realizar a multiplicação. E a sua matriz resultante, ela vai ter que forma? Ela vai ter a quantidade de linhas da primeira matriz e a quantidade de colunas da segunda matriz. Então, apesar de ser simples a multiplicação, você tem que tomar bastante cuidado
em relação a essas questões, tá? Em relação à dimensão das matrizes. Então, quando se for realizar a multiplicação matricial, o primeiro passo, verificar as dimensões. É possível fazer o produto? Ou seja, a quantidade de colunas da primeira é igual à quantidade de linhas da segunda? Bom, se sim, você faz o produto. Antes de começar a fazer os cálculos, você já verifica qual deve ser sua matriz resultante, né? Qual deve ser o seu produto, matriz produto. Então, vai ser a quantidade de linhas da primeira com a quantidade de colunas da segunda. Então, vai ser CM por N, ok? Então, como que eu faço o produto? Ó? Tenho duas matrizes aqui. Então, vou pegar a primeira linha da primeira matriz, multiplicar pela primeira coluna da segunda matriz. Depois eu pego a segunda linha, multiplico por essa. Pego a segunda linha também, multiplico com essa. Ok? Então, como que funciona? Olha aqui, ó. Ó, vou pegar a primeira linha, multiplico pela primeira coluna. Os elementos correspondentes, tá? Então, vai ser 1 vezes 2, 2 vezes 3. Agora, eu pego novamente a primeira, multiplico pela segunda coluna. Ele vem para cá o elemento. 1 vezes 3 vezes 2, mais, né? 2 vezes 0. 1 vezes 3, 2 vezes 0. Agora eu vou fazer essa por essa por essa. A terceira linha pela primeira coluna e pela segunda. Vou colocando nessa ordem. Veja que eu coloco na ordem das colunas o resultado. Então, por exemplo, a primeira linha, né, vai vir na primeira linha da matriz resultante. E as colunas vai ser de acordo com a minha multiplicação. Então, se eu multiplico essa linha por essa coluna, então vou ter esse elemento aqui, ou seja, a primeira linha, primeira coluna da matriz produto. Agora eu vou multiplicar a primeira linha pela segunda coluna. O resultado vai estar onde? Na primeira linha, segunda coluna. Tá? Ó, segunda linha, primeira coluna. Segunda linha, primeira coluna. Segunda linha, segunda coluna. Segunda linha, segunda coluna. Tá? Então, essa é a ordem que tem que ser feita. Tirando essa questão da ordem, o restante é fácil, é só multiplicação e adição, tá? Não tem por que errar. Olha só, antes aqui fazendo a checagem, né? O número de colunas da primeira é igual ao número de linhas da segunda. Então, pode-se fazer a multiplicação. Qual que vai ser a matriz resultante? Vai ser uma matriz com as dimensões que tem o número de linhas da primeira e o número de colunas da segunda. Coincidentemente, essa matriz tem a mesma dimensão da matriz da primeira matriz. Tá? Então, é simples a multiplicação matricial, só tem que tomar esses cuidados. Algumas propriedades. Isso aqui é bastante importante porque, por exemplo, não vale a comutatividade em relação ao produto matricial. Isso quer dizer o quê? Que A vezes B nem sempre é igual a B vezes A. Podem existir algumas matrizes que isso ocorra, mas isso não é garantido para todas as matrizes. Então, não vale a propriedade comutativa para a matriz, tá? Para o produto matricial. Então, as propriedades que valem são essas daqui, ó. Associativa. Então, se eu fizer A vezes B, o resultado vezes uma matriz C, é análogo, né? Igual eu fazer A vezes B vezes C. Tá? Distributiva pela esquerda. Então, posso aplicar a propriedade distributiva aqui. Ó. Posso fazer C vezes A, C vezes B. Tá? C vezes A, C vezes B. Distributiva pela direita também. Note, ó, que aqui eu tenho distributiva pela esquerda e pela direita. Por quê? Porque a multiplicação não é comutativa. Tá? Então, se eu multiplicar aqui pela direita e multiplicar pela esquerda, pode dar resultados diferentes dependendo da matriz. A identidade, né, que é aquela matriz I que vimos naquele módulo anterior, que os elementos da diagonal principal é igual a 1 e todos os restantes são nulos. Né?
Então, multiplicar qualquer matriz pela matriz identidade não muda nada. Tá? Agora, multiplicar por um alfa, como esse alfa aqui ele é uma constante, um número real, então esse alfa sim ele é comutativo. Né? Então, posso colocar ele em qualquer lugar aqui que a multiplicação vai ser a mesma. Mas o alfa aqui é um número real, não uma matriz. Matriz nula, né, que é uma matriz composta de zeros. Se eu multiplicar qualquer matriz por uma matriz nula, o resultado é uma matriz nula. Tá? Note que esse aqui não é o elemento zero, mas aqui é uma matriz de zeros. Tá? E a transposta, né? Se eu fizer o produto e fizer a transposição do produto, é a mesma coisa que eu fazer a transposição da segunda matriz vezes a transposição da segunda. Né? Então, repetindo, é o produto, a transposição do produto. Né? Lembram lá o que é matriz transposta. Né? É igual a fazer a transposição da segunda matriz vezes a transposição do segundo. O resultado é o mesmo. Tá? Ok? Então, a questão teórica é isso. Né? Tem alguns exercícios resolvidos. Eu aconselho vocês a lerem cada uma dessas resoluções. Tá? E agora eu vou lá para a plataforma deixar alguns exercícios desses para vocês como desafio. E depois vocês chequem lá as resoluções para aprenderem também. Lembrando aí da importância, né, de estar lendo essas resoluções passo a passo e entendendo elas. Até a próxima.